Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que a paz de Deus, a revelação, a comunhão do Espírito Santo, o amor de Deus Pai e a vida de Cristo Jesus possam inundar a sua vida nessa aula, nesse momento, para que você seja cheio, né, como Paulo ora nas suas epístolas, que você seja cheio de revelação, no pleno conhecimento da verdade, né, que nesses dias de aula o amor de Deus possa transbordar sobre a sua vida para que você compreenda, né, a largura, a profundidade, o comprimento e toda essa plenitude do amor de Deus que excede todo o nosso conhecimento. Amém? Nós estamos estudando Epístolas Paulinas 3, agora nós estamos no livro de Filipenses, né? Na última aula nós vimos ali a introdução do livro de Filipenses, que Paulo está falando, né, abordando esse principal tema, né, a respeito do livro de Filipenses, que é a alegria em Deus. Né? Paulo tem convicção que ele é amado por Deus. Então, Paulo, mesmo preso, mesmo padecendo, mesmo sofrendo ali no físico, naturalmente, alguma coisa, né, ele se alegra em Deus, ele sabe que Deus tem um plano, um propósito na vida dele. Né? E Paulo, de alguma maneira, está ministrando isso ali na vida dos irmãos de Filipos, né? Na carta aos Filipenses, para que eles também tenham essa certeza e plena fé que Cristo é quem nos alegra, né? Que a nossa alegria está em Cristo, e isso deveria resultar na edificação da igreja, né? Em demonstrarmos o amor de Deus ali uns pelos outros, etc. E então nós chegamos agora no capítulo 2, no versículo 1, né? Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Olha o que diz, capítulo 2, versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Olha que interessante, Paulo está dizendo, Paulo agora no capítulo 2 vai falar do crescimento espiritual, que visa a unidade da igreja. Por que Paulo é preocupado com a unidade da igreja? Porque existem pessoas lá ensinando heresias. Na igreja primitiva, uma das grandes heresias que você tinha ali, dois riscos para a igreja, eram os ensinos judaizantes, que eram aqueles cristãos que queriam colocar a lei dentro da graça, né? Queriam colocar a lei dentro da justificação da fé, e você tinha o gnosticismo, quer dizer, né? Algumas pessoas diziam que receberam uma gnose, né? Que é um conhecimento especial, e eles ali estavam ensinando talvez um outro evangelho. Por isso que Paulo diz em uma das suas cartas, né? Paulo vai dizer, mesmo que um anjo apareça pregando outro evangelho, né, seja considerado anátema. Por quê? O gnosticismo também foi uma ameaça para a igreja. Então, as cartas também eram escritas para isso. Paulo está preocupado com a unidade da igreja, né, para que a igreja não perca, lá de Filipos, não perca esse coração. Aí Paulo apela para quê? Mais uma vez, para a natureza. Olha o argumento de Paulo, eu gosto do argumento de Paulo, eu gosto da exortação de Paulo, que Paulo faz. Sabe, sempre que Paulo vai exortar no Novo Testamento, a exortação de Paulo é baseada na natureza do cristão. Vou te dar um exemplo. Lá no Velho Testamento, a Bíblia diz, né, não adulterarás. Então, a exortação do Velho Testamento era o quê? Olha, se você adulterar, se você trair o seu cônjuge, a condenação vai vir sobre você. Né? E você está debaixo de maldição agora porque você quebrou a lei. A exortação do Velho Testamento, ela é sempre mais condenatória. Ela sempre vem para condenar, para gerar medo. Mas a exortação de Paulo no Novo Testamento é sempre reforçando a identidade. Então, Paulo, quando vai tratar de adultério no Novo Testamento, ele fala o quê? Vós sois templo do Espírito Santo. Então, como que você vai pegar a Cristo que está dentro de você, né, e vai se deitar como uma prostituta? Porque isso não tem nada a ver com você. A sua natureza agora é Cristo. Você percebe? Paulo exortou, mas sempre reafirmando a identidade nossa em Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, Paulo agora vai falar da unidade. Mas ele não vai simplesmente falar assim, vocês têm que ser um, e se esforcem para que vocês sejam um, andem em unidade. Não. Paulo fala o quê? Olha, se há uma exortação em Cristo, se há uma consolação em amor, alguma comunhão do Espírito,
né? E se há entranhados afetos e misericórdia, né? Paulo fala entranhados afetos, né? Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte, Filipenses, se lá no íntimo de vocês, ou seja, lá na sua natureza, lá dentro, onde vocês nasceram de novo, vocês têm a natureza de Cristo, né? Vocês já foram transformados na sua natureza, agora vocês têm a natureza de Cristo. Então, se lá no íntimo de vocês, se há esses afetos e misericórdia, então naturalmente vocês vão caminhar para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Entendeu? Ou seja, até a unidade é resultado dessa experiência do novo nascimento. A unidade é esse resultado de termos Cristo em nós. Quanto mais Cristo em nós, mais nós caminharemos em unidade e em amor uns pelos outros. Porque Cristo é tudo em nós, lembra disso. Aí vem o versículo 2, Paulo vai dizer, para que tem que termos, né, esses entranhados afetos e misericórdias? Aí Paulo diz, completai a minha alegria. Olha que precioso. Paulo está falando que a alegria dele pode ser completada. De que maneira? Na edificação da igreja, no amadurecimento do irmão, no amadurecimento da igreja, quer dizer, né, de uns dos outros. Quando a igreja amadurece e quando a igreja aprende a servir um ao outro, quando a igreja aprende a ser um pelo outro, Paulo diz que a alegria dele é completa. Deixa eu te falar algo, lá em Efésios nós falamos sobre o propósito eterno de Deus. Qual que é o propósito eterno de Deus? A igreja. Sabe, Deus quis estender para a igreja o estilo de vida dele. Qual é o estilo de vida de Deus? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles são uns pelos outros. Eles servem uns aos outros, entende? Eles não vivem buscando glória para si, ou se vangloriando, ou se colocando ali um acima do outro. Eles vivem em perfeita comunhão entre eles, né? É um servindo ao outro. Então, por isso que quando nós também temos esse mesmo espírito na igreja, a igreja é edificada. Porque literalmente nós estamos compartilhando do mesmo estilo de vida da Trindade, né? De servir um ao outro. Por isso Paulo vai dizer, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, né? Ou seja, estamos em unidade, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Agora, a partir do versículo 3, Paulo vai dizer então como que é a nossa unidade, ou como que nós devemos caminhar uns pelos outros, que na verdade você vai perceber que é a maneira como a Trindade se relaciona entre si, né? E a Trindade quis estender para a igreja também esse mesmo estilo de vida. Olha o versículo 3, coloca a projeção para mim, vamos destacar aqui essas palavras. Olha o que Paulo diz, como que nós vamos então completar a alegria, né, e andar em unidade? Primeiro, nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, olha só, olha aqui para mim. Paulo vem colocar aqui agora que essa unidade cristã é, na verdade, o mesmo estilo de vida da Trindade. Você percebe? Então ele coloca, nada façais por partidarismo, sabe? Nós não devemos fazer nada por egoísmo, né, por vanglória. Paulo está dizendo isso não tem nada a ver com o Espírito de Cristo, esse não é o Espírito de Cristo. Por isso que na igreja, esse coração, ou alguns irmãos que querem aparecer, né, que são cheios de egoísmo, que querem se promover, sabe, esse não é o Espírito de Cristo. Nós servimos uns aos outros, né? Nós consideramos uns aos outros superiores a nós mesmos. Pastor, mas por que nós consideramos uns aos outros superiores? Não é porque exatamente é a pessoa em si, mas nós consideramos o Cristo que habita dentro da pessoa, entendeu? Então mesmo eu sou um pastor há mais de 10 anos, sabe? Mas se Deus porventura trouxer um irmão novo convertido, Deus pode usar esse irmão novo convertido para falar comigo. Na verdade, Deus pode falar conosco até mesmo por ímpios, né? Por situações aí do cotidiano. Então, nós não podemos ter esse sentimento, eu sou bom, só eu que posso ministrar aqui na célula, né? Você é aluno aí do nosso telepresencial. Se ao fazer o curso, se ao nos ouvir, você chega lá na célula e fala assim para o seu líder de célula, eu vim aqui para te falar o seguinte, eu sou seminarista, eu que estou pegando a aula,
né? E agora, sinto te dizer, mas você não tem conhecimento suficiente para ser o líder dessa célula. A partir de agora, eu me intitulo o líder do líder da célula. Entendeu? Está errado. Esse não é o Espírito de Cristo. Por isso que Paulo vai dizer, não façais, não vai edificar a igreja, não vá estar envolvido com a igreja, mas com partidarismo, ou por vanglória, né, querendo aparecer, buscando para você as atenções, para promover o seu nome. Deixa eu te falar, meu irmão, a igreja é de Cristo. Sabe, foi Ele que morreu, foi Ele quem comprou, foi Ele quem pagou o preço. Então toda a glória tem que ser dada para Ele. Sabe, é muito comum hoje em dia você ter esses líderes, esses pastores superstar, né, que eles são demais. Sabe, o que Deus quer hoje não é mais esses grandes profetas individuais. O que Deus quer é a igreja. Deus quer o corpo acontecendo. Deus quer o corpo edificando, cada membro do corpo. Isso é mais poderoso. Isso é que realmente está no coração de Deus e cremos que é o melhor para a edificação da igreja. Então você percebe? Esse sentimento de partidarismo, de vanglória, de se promover, é totalmente contrário ao Espírito de Cristo. Que agora Paulo vai colocar a partir do versículo 5. Vamos ler na projeção. Coloca para nós. Olha o que Paulo diz. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então Paulo fala, o mesmo sentimento, que é o sentimento de Cristo, porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, essa palavra que é importante, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, olha o que diz, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então olha só, esse é o Espírito de Cristo. Aquele espírito ali de se vangloriar, de partidarismo, de se promover, querido, isso é o espírito de Satanás. Esse é o espírito de Lúcifer. Foi o diabo, né, que um dia, como diz Isaías e Ezequiel, foi o diabo que quis se promover, foi o diabo que quis a glória, foi o diabo que quis fama, é ele que quis promover o nome dele, mas não é esse o Espírito de Cristo. Então olha aqui, sabe, você aí está aí na sua igreja, não se esforce para promover o seu nome, não se esforce para promover, tipo assim, o seu nome está acima do nome da igreja aí, por exemplo, na sua cidade, entendeu? Tem pastores que promovem, aparentemente eles querem promovê-los apenas eles mesmos, né? E colocam a foto deles na fachada da igreja, né? E a igreja mesmo em si não é importante, mas ele é importante, o nome dele é importante, sabe? É estranho isso. Por quê? Porque o caminho de Cristo é exatamente o inverso. É o diabo que, querendo ou não, quis se promover. Então, sabe, é o diabo que quer receber a glória, né, e o louvor. Então, o que o diabo diz lá, né, quando nós estudamos a queda de Lúcifer? Ele que queria pegar o seu nome e colocar acima das estrelas de Deus. Ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Né? Por quê? Porque ele se achava bom demais. Porque ele se achava melhor. Então, olha só, você percebe que esse caminho de justiça própria, de merecimento, começou em quem, na verdade? Em Lúcifer. Por isso que o Evangelho é baseado em quê? Na graça. É o caminho inverso. Lúcifer vai pelo merecimento, mas a obra de Deus flui na graça. É para aquele que não merece. Então, não tem esse coração, né, de ficar requisitando reconhecimento, exigindo reconhecimento, porque eu é que sou bom, eu é que mereço, eu é que deveria estar aí. Esse não é o Espírito de Cristo. Qual que é o Espírito de Cristo? Né? O versículo 5 diz, nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Por quê? Subsistindo em forma de Deus, ou seja, Jesus é Deus. Olha o caminho inverso de Jesus. O diabo não era Deus e ficou exigindo ser reconhecido como Deus.
né, ficou reclamando lá, fazendo talvez a revolta lá do proletariado e dizendo, por que temos que ter esse Deus patriarcal? Por que só ele tem que ser Deus? Não, a voz do povo é a voz de Deus. Qualquer semelhança, você está me entendendo. Então, esse é caminho de Lúcifer, ficar exigindo essas coisas. O caminho de Cristo é o inverso. O caminho de Cristo é, Ele é Deus, eu sou Deus, mas eu não venho partindo aqui desse princípio de ser igual a Deus, mas pelo contrário, Jesus fez o quê? A si mesmo se esvaziou, ou seja, Jesus faz o contrário, Ele abre mão da posição, Ele abre mão da glória, Ele abre mão do reconhecimento. Agora, pastor, por quê? Porque Cristo sabe quem Ele é, entendeu? Sabe quem é que fica exigindo reconhecimento, autoafirmação, que tem que falar que eu sou bom, que eu que deveria ser o líder, eu que deveria ser o pastor, eu que deveria ser o discipulador, e eu mereço ser reconhecimento? Sabe quem é que faz isso? É quem não tem segurança de quem você é em Cristo. Então, para você se sentir bem, você espera que as pessoas fiquem te afirmando aquilo que você é. Você percebe mais uma vez, mas se você tem convicção da sua identidade em Cristo, você sabe quem você é. Então, não tem problema se eu vou abrir mão de algo aqui para tomar a cruz. Não tem problema se o outro vai ser reconhecido. Não tem problema se a glória vai vir para mim ou não, porque eu mesmo não sou importante. O que importa é Cristo. O que importa é Deus, Ele é importante. O que importa é a edificação da igreja. Então Jesus, porque tem certeza da sua identidade em Deus, como filho de Deus, então Ele pode abrir mão da posição, né? Ele pode se esvaziar de si mesmo, Ele pode andar por um caminho de não exigir esse reconhecimento ali, e Ele faz o quê? Assume a forma de servo. É importante isso. Que a Bíblia diz que Ele tornou-se a semelhança de homens, mas Ele... Até nisso você vê o tanto que Jesus fez esse caminho de não buscar reconhecimento. Porque Jesus poderia vir como homem, quando Ele veio, mas Ele poderia ser o rei, entende? Ele poderia vir como um imperador romano, mas isso ainda seria um caminho de glória, de autoexaltação. Mas Ele veio não para ser como um imperador romano ou o rei todo-poderoso ali. Primeiro Ele veio como servo, que era o pior tipo de homem, vamos dizer assim. Era o escravo, era o que não tinha direito a nada, era o que só tinha uma opção, obedecer. Agora aqui você vê, sabe, irmãos, olha o tanto que Deus pagou um preço alto por mim e por você, porque Ele abriu mão da sua glória. Irmãos, Ele é Deus, existe para sempre, sempre existiu, estava lá na glória, e Ele vem de repente e assume a forma humana, reconhecido em forma humana, se fez um homem, sabe, Ele se transformou num homem, um pedaço de barro, ambulante, falante, sabe, isso é o preço que Ele pagou por amor a você. Por isso eu te falo, o que mais Ele tem que fazer para provar o seu amor por você? Ele já te ama. O que Ele fez então? A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Olha que interessante, a Bíblia diz que Ele tornou-se obediente. Alguém aqui poderia falar, pastor, está vendo? Para encontrar a salvação ou para encontrar a graça tem que obedecer. Não, deixa eu te explicar, meu irmão. A obediência é sempre consequência da obra da graça na sua vida. Eu vou te explicar como que você obedece, como que Deus quer que você obedeça. Vamos imaginar que agora tem uma lei, e a lei diz que, a lei, né, do Velho Testamento diz assim, comerás brócolis. Você tem que comer brócolis, isso é a lei. Só que, enquanto isso é lei, o comer o brócolis, para a maioria dos irmãos, é um fardo. E você come brócolis porque você tem medo da consequência. Você come brócolis porque você tem medo da maldição de não comer brócolis, entende? Enquanto isso é apenas lei para você, você até obedece. Você come brócolis na marra, você come brócolis forçado. Só que você está comendo brócolis, só que você está com medo da condenação. É muito parecido com crianças. Na minha casa também é assim, meu filho tem que comer brócolis.
Mas é porque ele ama brócolis? Não, é porque a vara da disciplina está lá do lado, né? E ele tem que comer. Você percebe? Isso ainda é exterior, isso é mudança externa, isso não é cristianismo. O que é o cristianismo? É quando Deus pega o comerás brócolis e coloca lá dentro de você. É por isso que a Bíblia diz que a nova aliança, Deus pegou a lei e colocou no coração do homem. Então agora, porque a lei foi colocada dentro de mim, porque o Espírito Santo agora habita dentro de mim, eu recebi agora essa nova natureza, então para mim não é comerás brócolis porque eu sou forçado. Agora é o quê? Eu amo brócolis, entende? O comer brócolis faz parte da minha natureza. É como se, uma vez que agora eu mudei a minha natureza, e você fala assim para mim, comerás brócolis? E eu falo, claro! Como que pode alguém não comer brócolis? Entende? A mudança foi lá dentro. Então hoje, se nós vamos obedecer, se nós, assim como Cristo, né, andaremos obedientes até a morte, não é um resultado de um esforço exterior humano, mas é o resultado de uma experiência com Cristo e transformação lá dentro que vai me conduzir a esse caminhar cheio de obediência. Quantos estão me entendendo? Fala amém aí no seu lugar. Então, por isso que você precisa encontrar a Cristo, se alimentar de Cristo, provar de Cristo. O que aconteceu com Jesus? Olha o que diz, coloca na Bíblia, versículo 9. Porque Jesus se exaltou, né, porque Jesus pagou esse preço, olha o que está escrito. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome. O que nós temos aqui? Se você se exalta, você vai ter um caminho de queda, como foi o caminho de Lúcifer. Mas se você vai por esse caminho de submissão e obediência, Deus vai te exaltar. Por que Cristo foi exaltado? Porque primeiro ele andou por esse caminho de não se promover, né? Ele andou por esse caminho de servir, né? de abrir mão, de perder. Então olha aqui, isso é cristianismo, olha aqui para mim, isso é cristianismo. Por que Deus o exaltou? Porque primeiro ele submeteu. Então se você, meu irmão, está aí, quer ter autoridade em Deus, qual que é o caminho? É você seguir esse caminho, se você seguir o caminho de Cristo. É você abrir mão da exaltação, da glória, da fama, de se promover apenas por se promover, e você estar mais preocupado na edificação da igreja e servir como servo, né? Servir a igreja aí, servir os irmãos como servo. Aí sim Deus te coloca numa posição de autoridade. Foi isso que aconteceu com Jesus. Deus o exaltou sobremaneira e deu para ele o nome que está acima de todo nome. Por isso que o nome de Jesus é o nome mais poderoso, é o nome mais lindo, mais forte, mais maravilhoso, é o nome que resolve todos os nossos problemas. Versículo 10, coloca na projeção. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. De toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então olha só, a vitória plena de Cristo vem quando? Quando ele entra por esse caminho da submissão. Quando ele se submete à vontade de Deus, quando ele toma a cruz, né, e vive essa vida de obediência a Deus, é então que ele vai encontrar a plena vitória. Você pode perceber que a vitória, ela vem, né, porque todo joelho vai se dobrar nos céus, na terra e debaixo da terra também. Todos os seres reconhecerão ou já reconhecem que ele é o Senhor. Não é isso que diz o versículo 11? E toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, Ele é o Senhor da sua vida. Então deixe Ele governar a sua vida, porque você vai descobrir que se Ele governar a sua vida, você vai perceber que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, e ela vai se cumprir na sua vida. Amém? Então, esse é o caminho de Cristo. Olha o versículo 12 agora. Assim, pois, amados irmãos, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Paulo continua dizendo, né, aquilo que eu já acabei de mencionar nos versículos anteriores. Deixa eu sublinhar aqui alguns textos, olha o que diz.
Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes. Então, a vida cristã é obedecer? A vida cristã é obedecer. Você obedece aí também à vontade de Deus. Mas é aquilo que eu falei, não é um esforço exterior. Não é porque você cria regras e leis. Algumas igrejas fazem isso, né? Tem até um código de condutas. Pode isso, pode aquilo, isso aqui pode, isso aqui não pode. A roupa tem que ser assim. Eu até entendo a motivação, eu até entendo a intenção. Mas se nós vamos obedecer, não é no meu esforço. Se nós vamos obedecer, é confiado na graça. É confiado nessa mudança da natureza. É porque você nasceu de novo, mudou a sua natureza. Então, o que Paulo diz? Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Sabe, quando Paulo diz que eles obedecem mais na ausência, é uma prova de quem transforma a vida do cristão, não é o pastor. Entendeu? É o Espírito Santo. Algumas pessoas acham que é o discipulado que me transforma. Ah, é o pastor que me transforma. Se eu andasse com o pastor fulano, eu seria transformado. Não, Paulo está dizendo aqui que eles obedeceram mais na ausência do que na presença. Isso é uma prova de quem opera a transformação, ou quem leva o cristão a obedecer, não é o pastor ficar em cima. Não é o pastor ficar vigiando, entendeu? Até porque eu sou pastor, eu não consigo fazer isso também não. Não consigo fazer nem com os meus filhos, vou fazer com a igreja. Entendeu? Pastores, nós não somos detetives de ninguém. Nós não transformamos ninguém, nós não conseguimos mudar nem a nós mesmos. Então o que nos transforma? É o Espírito Santo agindo em nós. É Cristo em nós, isso nos transforma. Então eu como pastor, se vou pregar algo, vou pregar o quê? Cristo. Porque se o rebanho de Deus é alimentado de Cristo, ele vai ser transformado. Isso é cristianismo, isso que Paulo está dizendo. Então Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação. Alguém vai dizer, pastor, aqui, Paulo está dizendo que nós aqui desenvolvemos a nossa salvação. É porque você coopera, entende? Como que eu coopero? Vamos voltar para o raciocínio aqui. A minha salvação, agora lembra que salvação aqui não é salvação do inferno. Está falando da transformação da alma, ok? Está falando hoje do processo que Deus está te transformando. Então, é Cristo que nos transforma. Nós já nascemos de novo no Espírito e agora estamos sendo transformados na alma, na nossa mente, vontade e emoções, até que amadurecemos e cheguemos à estatura do varão perfeito, como nós vimos em Efésios. Então, é Cristo que nos transforma também. A salvação do Espírito é Ele que faz, e é Ele que está fazendo também a salvação da nossa alma, ou a transformação da nossa alma. Mas a Bíblia diz, então, que nós é que desenvolvemos, porque você coopera. Como assim você coopera? Você vai ler a Bíblia, entendeu? Você vai no culto para ouvir a palavra, você é que medita. Então, Paulo está dizendo, desenvolver a vossa salvação, coopere nisso, né? Nesse processo de renovar a sua mente, né? De contemplar ao Senhor. Por isso que nós temos uma parte ativa nisso. E é exatamente aqui que você terá o vencedor. Os vencedores são aqueles que estão cooperando com isso, né? Que estão se colocando diante da palavra de Deus para serem transformados. Mas quem opera a transformação? Olha o versículo 13, coloque aí na projeção. Olha o que diz o versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós. Então a obra de quem? Deus. A obra de Deus. E é Ele quem efetua em vós, tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. E Paulo termina dizendo, fazei tudo sem murmurações nem contendas. Então olha só, quem é que vai operar em você? É Deus. Ele que vai te transformar. Você já deve ter aprendido isso, eu acredito. Você não consegue se mudar, você não consegue se transformar, né? Nós somos como Mefibosete, mancos. E quanto mais você se esforça, né, para parar de mancar, sabe? Às vezes você até consegue dar 1 ou 2 passos sem mancar, mas daqui a pouco você está mancando de novo. Porque nós somos mancos. Então, é muita crueldade chegar em Mefibosete e falar, Mefibosete, cria vergonha. Para de pecar, para de pecar, para de mancar. Até hoje você está mancando. Você já é crente há quantos anos e até hoje está mancando. Sabe, Mefibosete, por mais que ele se esforce, ele não consegue parar de mancar.
Ele não consegue. Esse é o nosso quadro. Esse somos nós. O que Mefibosete precisa? Mefibosete precisa ser colocado para diante da mesa do rei Davi, né, que aponta para Jesus. E lá na mesa do rei, ele vai ser alimentado pelo rei. Olha que precioso. Lembra, nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Mas nós somos renovados pela palavra. A palavra é o alimento. Mefibosete é levado para diante do alimento do rei. Quanto mais ele come a comida do rei, mais ele vai ser transformado. Mas não apenas isso, ele também está diante do rei. Ele está contemplando o rei. Porque também a 2 Coríntios diz que é pelo contemplar do Senhor, nós com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a sua glória, somos transformados de glória em glória, segundo a sua imagem. Ou seja, Mefibosete foi levado para se alimentar, para renovar a mente, mas também para contemplar o rei. Quando você se alimenta, renova a sua mente e contempla o rei, aí sim você está sendo transformado. E o bom é que quando o Mefibosete sentava na mesa, a orla da mesa ali, né, do pano da mesa, cobria as deficiências. Ou seja, diante do rei, diante da contemplação do rei, você é transformado. Ele não mancava mais quando ele estava na presença do rei. Então é ele que nos transforma. É ele que opera em nós o querer e o realizar. Avançando, versículo 15. Por que isso? Por que nós temos que ser transformados? Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então, olha aqui, lembra sempre disso. Isso aqui não é lei. Paulo está falando da sua natureza. Então, por que lá, né, nos versículos anteriores, você é transformado, você amadurece, ele opera em você o querer, o realizar, você está amadurecendo e expressando a Cristo. Mas por que isso é importante? Para que você se torne irrepreensível. Mas, volto a dizer, esse se tornar irrepreensível aqui, não é você se esforçar na sua conduta exterior. É porque você está experimentando de Cristo. E quanto mais você é transformado, é essa transformação que vai te conduzir a se tornar irrepreensível. Por que nós temos que ser irrepreensíveis e inculpáveis? Porque nós estamos no meio de uma geração pervertida. E nessa geração pervertida, nós somos o quê? Luz do mundo. Nós influenciamos, nós temos uma mensagem. Versículo 16, Paulo vai dizer, preservando a palavra da vida. Qual é a palavra da vida? É a mensagem do Evangelho. Então, como que nós vamos influenciar o luzeiro? Preservando a palavra que traz vida e não a palavra que traz condenação. Não a palavra da lei que traz condenação, mas pregando a palavra da graça que traz vida. Para que, no dia de Cristo, eu me glorie me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Porque todos nós, como cristãos, estamos numa corrida. Sabemos que Jesus voltará e no dia de Cristo Ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Mas essas obras são as obras que eu fiz no meu esforço humano? Não, são as obras que Ele operou através da força dEle operando em mim. Por isso você como cristão deve focar a sua vida em quê? Em se encher de Cristo, em receber a Cristo. Porque quanto mais Cristo você tem, mais obras na força de Cristo você vai produzir. Versículo 17. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Mais uma vez, Paulo está falando da alegria. Paulo está dizendo, mesmo que eu seja oferecido como sacrifício, ou seja, mesmo que eu morra, eu me alegro. Por quê? Porque Paulo tem plena convicção e certeza da sua identidade em Cristo. Alguém vai dizer, Paulo vai morrer, então Deus não tem aliança com Paulo, Deus não está sendo fiel com Paulo. Não, lembra, as circunstâncias não determinam o amor de Deus por mim. Então o que é a morte? A morte física aqui não é nada, Deus está no controle de tudo, Ele é que sabe de todas as coisas. Versículo 19, você vai ver aqui o resultado desse evangelho na vida dos discípulos. Você vai ver que esse resultado é que você vai ser levado para a edificação da igreja. E você vai se preocupar com a necessidade dos outros. Vamos lendo os versículos, e aí eu vou explicando para os irmãos. Olha o que diz aqui, versículo 19, pode colocar na projeção. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível,
a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Pode voltar aqui para mim. Olha o tanto que Paulo ama a igreja. Paulo está preocupado com a igreja de Filipos, eles estão passando às vezes lá por situações ali de ensinos errados, e Paulo está tão preocupado com a igreja, e porque ele ama a igreja, que ele está disposto a perder a companhia do Timóteo, sabe? Timóteo é um filho amado, Timóteo é alguém que ele confia. Então Paulo está dizendo, eu até vou perder aqui a companhia de um grande amigo, para que Timóteo possa ir o mais breve possível, consolar vocês, renovar a fé de vocês, ser esse instrumento de Deus para a edificação da igreja. Agora, olha como que é o relacionamento de Paulo e Timóteo, como que Paulo trata Timóteo, que eu quero ministrar um pouco sobre isso. Sabe, é assim também que você deveria viver com o seu pastor aí, com o seu líder. Claro que tudo na medida correta, né, existe um Paulo na sua vida. O Paulo é aquela pessoa que Deus colocou nas nossas vidas para nos ensinar, né, para nos dar revelação do Evangelho, da doutrina. Paulo é o irmão mais velho que chegou antes, né? É esse anjo da igreja que nos mostra o caminho, talvez é o seu pastor aí na sua igreja, não sei, né, quem seria o seu Paulo. Mas volta para a Bíblia, olha o que diz o versículo 20. Porque olha o que Paulo diz sobre Timóteo. A ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente, olha o que diz, vamos sublinhar, cuide dos vossos interesses. Por que Timóteo era tão precioso para Paulo? É porque Timóteo cuidava do interesse da igreja. No 21 ele diz, pois todos os outros buscam o seu próprio interesse, não o que é de Cristo Jesus. Você percebe que quando você está interessado no interesse da igreja, em edificar a igreja, você percebe que é o de Cristo Jesus. Olha o que diz aqui, ó, vou mostrar para você no PowerPoint. Vou sublinhar aqui com outra cor. Paulo está dizendo, a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses, o interesse da igreja. Timóteo, né, é um filho para Paulo ali, porque ele está buscando o interesse da igreja. Porque os outros buscam o interesse pessoal, mas o interesse pessoal não é o interesse de Cristo Jesus. O interesse de Cristo Jesus é pela igreja. Aí Paulo continua dizendo, e conheceis o seu caráter aprovado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Olha aqui para mim. Como que você vai servir também aí na sua igreja? Como filho ao Pai. Uma breve menção sobre isso. Qual que é a diferença? Filhos e empregados. Sabe quando você está caminhando aí no seu prédio da igreja e tem uma cadeira estragada? O empregado fala assim, alguém tem que arrumar isso daqui. Quem vai arrumar isso daqui? Mas o filho, ele olha aqui e ele pensa, a cadeira está estragada, né? Eu vou arrumar, eu vou pegar, porque não pode ficar assim. Entende? Nós servimos na igreja como filhos ao Pai, é porque nós estamos na casa do Pai. Né? E até mesmo os nossos pastores são como pais espirituais para nós. Versículo 23, Paulo vai dizer, este com efeito é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Estou persuadido do Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Então olha só, Paulo está preocupado com a igreja em Filipos, ele está preocupado em mandar Timóteo. Agora, vamos para o versículo 25. Olha aqui a disposição, agora Paulo vai mostrar que o resultado como discípulo de você ter o Evangelho e a vida de Deus fluindo dentro de você, é que você vai ter essa disposição de dar a sua própria vida. Olha o versículo 25, acompanha na projeção. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito. Então, ele pensou em mandar Timóteo, agora ele está mandando Epafrodito. Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. E por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Olha, todos nós precisamos dos companheiros de lutas, entende? Paulo está dizendo que Epafrodito é o irmão dele, está ao lado dele. E é cooperador e companheiro de lutas. Versículo 26. Visto que ele tinha saudade de todos vós, estava angustiado, porque o viste que adoeceu. Paulo está falando que Epafrodito, né, que é um companheiro de luta, ele também tinha saudade da igreja, porque ele ama a igreja. E olha que precioso, Epafrodito estava angustiado. Ou melhor, a igreja estava angustiada porque ouviu que ele adoeceu. Aí Paulo diz, e ele adoeceu mortalmente. Então foi uma doença grave.
né? No versículo 27. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. 28. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Olha o tanto que Paulo está ligado com a edificação da igreja, a alegria dele está ligada em a igreja ser edificada, em o propósito de Deus ser edificado. Versículo 30. Visto que por causa da obra de Cristo, olha que bonito o coração de Epafrodito, né? Que você também tenha esse coração, sabe? Que você tenha esse encargo. Visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte. Epafrodito chegou às portas da morte. Ficou perto de morrer. Mas sabe, ao invés dele, que estava perto da morte, ao invés dele começar a reclamar, a murmurar, a falar mal de Deus, a dizer que as promessas não se cumprem na vida dele, por que Deus me abandonou, já viu? Alguns irmãos, quando estão com familiares próximos da morte, eles só questionam a Deus. Só reclamam de Deus. Mas sabe, Epafrodito, assim como Paulo, sabe que as circunstâncias não definem o amor de Deus por ele. Mas o amor de Deus é provado quando Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, quando nós éramos inimigos de Deus. Então, olha que precioso o versículo 30. Visto que, por causa da obra de Cristo, vamos sublinhar esse texto? Eu acho precioso. Olha que bonito. É por causa da obra de Cristo. Qual obra que Cristo está fazendo? A igreja. Por causa da obra de Cristo, ele chegou às portas da morte. Ele quase morreu.